Meu nome é Alice Cardoso, sou aluna do Colégio Pro Mundo e esse é o nosso convidado, André Comanche. Pode falar um pouco sobre você? Claro, eu sou escritor e também faço trabalhos com ilustração, com desenho, desde muito cedo, né? Desde que eu me entendo por gente, peguei no lápis, né? Como toda criança, desenvolvi esse gosto por desenho. Então, desde muito cedo mesmo. Só que algumas crianças acabam, por questões da vida, vão abandonando o desenho quando vão amadurecendo. E eu ou não amadureci ou nunca larguei o desenho, ou as duas coisas. Mas desde muito pequenininho, quando eu peguei um gibi da Mônica, por exemplo, eu peguei um gibi da Disney, Pato Donald, Mickey, que eu vi aquele mundo colorido, cheio de traços, de expressões, de histórias, de narrativas, aquilo sempre foi muito fascinante para mim. Então, desde o primeiro momento, eu já tentava reproduzir aquilo de alguma maneira. E ainda mais quando eu assistia desenhos animados também, eu ficava dizendo, eu quero fazer também, eu quero fazer de alguma forma. Então os meus cadernos de desenho, desde muito pequenininho, já eram lotados de ideias, de histórias mirabolantes, de personagens, de caricaturas de pessoas, porque um primo da minha mãe ia lá em casa. Enquanto ela estava conversando com ele, eu surgia com a caricatura do cara. Inclusive, quando eu tinha 7 anos de idade, foi a primeira caricatura, o primeiro desenho que eu ganhei dinheiro. Foi um primo de minha mãe de São Paulo. Eu lembro na época ele era careca. Eu achei engraçado. E aí eu desenhei ele, exagerando o nariz, as orelhas, a cabeça dele. Aí eu cheguei na sala, aí quando ele viu o desenho, ele achou o máximo, tava muito engraçado. Ele, não, tá maravilhoso, posso ficar? Tome aqui, R$ 2. Isso nos anos 90, eu fiquei rico, né? Como é para você ser autor nacional hoje em dia? Olha, é muito gratificante. É um trabalho que ele, digamos assim, a gente não tem um retorno financeiro, não tem uma coisa que nos incentive dessa parte financeira, mas ser autor, principalmente no Brasil, é uma questão de paixão, você tem que querer muito isso, muito mesmo, porque no início da carreira, quando você vai iniciar essa questão de lançar livros, escrever livros, é tudo do seu bolso, do seu esforço, noites sem dormir, muito estudo, muita dedicação, é muito suor. Um livro, eu digo sempre, é uma gestação. Fazer um livro é um parto, de certa maneira. Claro que de maneira metafórica, né? Mas assim, é um trabalho muito grande você colocar o livro no mundo. E o retorno não é financeiro. Ele é sempre muito mais de satisfação, de uma questão mesmo pessoal de você. Uma loucura que você tem de contar a história e querer colocar no mundo. Os personagens nascem na minha cabeça, a ideia nasce na minha cabeça, a história vai crescendo, vai se acumulando e eu tenho que tirar da cabeça, senão eu enlouqueço. Então, é mais como a galera diz, né? Uma pira mesmo pra você ser autor no Brasil, porque retorno mesmo não tem, assim, financeiro mesmo, não. Foi difícil chegar onde você está hoje? Olha, eu não considero que eu cheguei onde eu quero chegar, mas até aqui, sim, digamos assim, depende muito, como eu acabei de te dizer, do seu esforço, da sua vontade. Porque, por exemplo, para você lançar um livro, nenhuma editora, se você não for um autor, for um autor iniciante, a editora não conhece você. Por que ela vai investir em você? Então você tem que começar de maneira independente. Aí eu comecei literalmente isso. Cheguei no YouTube, como publicar um livro. Entendeu? Assim, eu tinha várias histórias da vida toda, mas quando eu decidi publicar um livro, foi literalmente isso. Então eu comecei a ver todos os processos de edição de livro. Eu aprendi a editar livro, eu aprendi o processo de como nasce o livro. Depois de aprender, eu fui escrever. Aí eu escrevi, fiz o processo, lancei o meu livro, paguei o meu livro. Foi legal o meu primeiro livro. Enfim, teve uma repercussão muito bacana. Aí veio o retorno dos leitores dizendo: seu livro é meu livro de cabeceira, me emocionou, aquela história da sua avó e tal, eu lembrei da minha avó. Aí você começa a ter esse retorno e você quer mais. E vai ficando mais difícil. Acho que nunca deixa de ser difícil, mas assim, o retorno vai acontecendo de maneira emocional. As pessoas vão lendo, vão sentindo, vão
te incentivando a mais. E aí a gente não para. Você falou do seu livro, O Dia que Minha Avó Me Apresentou a Morte. Sobre eles, você tem um livro favorito do que você já escreveu? Olha, legal. A resposta a mais correta seria dizer sempre que é o último, né? Seria O Menino de Vidro, que eu acabei de lançar, então eu quero que... Mas assim, apesar de eu amar esse livro e ele ser muito importante para minha vida pessoal, inclusive, O Dia em que Minha Avó Me Apresentou a Morte, meu primeiro livro, ele realmente tem um espaço diferenciado na minha trajetória, porque ele é um livro que é lido por todas as idades. Eu literalmente tenho leitor de 7 e tenho leitor de 60. Então, assim, é um livro que fala sobre as minhas memórias de infância, recheadas de mentirinhas, né? Claro, de fantasia, de suspense, um pouquinho de terror, né? Mas essas memórias, elas têm a capacidade de, por exemplo, terem um monte de coisa que é normal pra gente, nordestino, as comidas, o jeito de falar. E eu tenho um leitor do Rio Grande do Sul que já mandou mensagem para mim, leitor, dizendo: o seu livro é o meu livro da vida, meu livro favorito. Como é que eu aqui, falando da minha infância no bairro industrial em Aracaju, falando sobre cuscuz, falando com a minha linguagem de Nordeste, de nordestino, de sergipano, consigo atingir o coração de uma pessoa no Rio Grande do Sul que tem uma vivência muito diferente da minha? Por quê? Porque a essência, o core, o núcleo das narrativas, eles são sobre a vivência humana, sobre a descoberta do amor, a descoberta do valor da amizade. Então, por tudo isso, O Dia em que Minha Avó Me Apresentou a Morte talvez seja o livro mais importante da minha trajetória, meu primeiro livro. Agora, o Saúna e o Mundo Mangue, que é uma fantasia que eu lancei, esse talvez seja o que tem mais potencial de virar coisas. Inclusive tem jogo em desenvolvimento sobre ele, tem jogo, provavelmente vai ter animação, eu quero... Enfim, os planos são muito grandes, porque ele é um mundo que eu criei de fantasia, tipo um Naruto ou Harry Potter, só que baseado nos elementos do manguezal e nos elementos da fauna e da flora sergipana e nordestina. Então eu diria que esses dois, o Saúna e O Dia que Minha Avó Me Apresentou a Morte. Você falou de alguns livros que poderem ser um tipo de inspiração para algumas pessoas, mas e você? Você tem uma inspiração? Alguém que você... né? Algum autor ou livro? Vários. Vários livros. O primeiro grande obra de arte que me impactou para eu fazer coisas, digamos assim, nessa questão de fantasia, foi o filme Jurassic Park. O primeiro, quando eu era criancinha, bem pequeno, lançou, fui ao cinema, e aí eu saí com a cabeça diferente. Disse, meu Deus, como é que esses animais gigantescos, monstruosos e fantásticos existiram na Terra? Então, assim, abriu minha mente para criar coisas, sabe? Mas desde lá até cá, tem vários autores que me influenciam. Eu sou muito fã de Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis, o escritor de Senhor dos Anéis, o criador daquele mundo incrível, maravilhoso. Mas eu sou muito também fã de Edgar Allan Poe, que é um autor norte-americano que já tem uma pegada mais de suspense. Eu sou muito fã de literatura de ficção científica. Eu gosto de muita coisa. Eu leio muito. Eu estou sempre com 1 ou 2 livros na minha mochila. Passando agora um pouco pro Menino de Vidro. Certo. Qual foi sua inspiração para escrever ele? O Menino de Vidro tem uma inspiração baseada numa questão bem pessoal de vida, assim. Eu queria escrever algo que me conectasse comigo mesmo, porque ele realmente é uma narrativa que fala sobre autoconhecimento. Então eu passei por um momento que eu precisava mergulhar em mim e a narrativa surge dessa necessidade, né? O personagem Menino de Vidro foi inspirado num amigo meu, que é muito parecido comigo, mas ele é um grande amigo meu, que ele teve um infortúnio de quebrar o braço. Assim, numa queda, caiu e quebrou o braço. Aí eu tive a ideia assim, eu disse que o nome dele é Rafael. Eu disse, Rafa, você é um homem de vidro. Porque ele é muito sensível também, emocionalmente. E fisicamente também. Eu chamei ele de homem de vidro. Quando eu falei essa frase, você é um homem de vidro, eu achei esse nome muito interessante. Aí eu pesquisei no Google, vi que não tinha nada. Aí eu comecei a criar uma narrativa com base nisso. De uma pessoa muito sensível, feita de vidro, que carrega uma essência muito pura dentro de si e quer ajudar muitos outros. Tem uma essência que quer ajudar todo mundo.
Só que esquece que também é feito de vidro e precisa ter cuidado, né, consigo mesmo também. Então, a ideia principal do livro é essa, né, cuidar de si também, ao cuidar dos outros, cuidar de você também. E a principal inspiração, digamos assim, do livro, até visualmente falando, é O Pequeno Príncipe, com certeza, de Saint-Exupéry, que é um livro maravilhoso, não precisa de introdução sobre ele, e também ele tem uma característica de fábula, de história de conto de fada, uma coisa meio Pinóquio. Então essas são as inspirações. Você falou um pouco, mas qual que é a principal mensagem que você quis passar com esse livro? A mensagem é justamente essa, de que às vezes no mundo a gente tem essa questão de você estar sempre cheio de demandas. Você tem que fazer 1000 coisas no seu dia, porque a gente vive numa sociedade da performance. Você tem que ser o melhor em todos os aspectos, né? Vocês, jovens, são exigidos, né, de ser o melhor estudante possível, a gente também, os adultos, os melhores pais possíveis, o melhor professor possível. E é aquela coisa de exigência, né, o dia todo, todo mundo cobrando da gente, né? Verdade. E é legal, por um lado, para a gente se autoaperfeiçoar, estar sempre buscando o melhor, mas a gente nunca pode esquecer também de nós mesmos, de dentro da gente, de cuidar da gente. É isso, a mensagem é essa. Foi um prazer estar aqui com vocês, do Promundo. Alice, você foi uma excelente entrevistadora. Muito obrigado. Obrigada. E foi muito bacana esse momento. Obrigado mesmo. Agradeço a toda a equipe do Promundo, a você, Alice. É isso, nos vemos por aí. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer um convite. Ah, tá. Dia 12 de abril vai ser o nosso evento do Spal Mundo. E eu queria te convidar para estar lá, para falar um pouco do seu livro, talvez fazer uma propaganda, algo do tipo. Conte comigo, beleza?